Você sabia que Cleópatra, a rainha mais poderosa do mundo antigo, tinha um segredo de beleza que usava todas as noites antes de dormir? Um elixir dourado que não só a mantinha radiante, como também lhe dava energia para governar um império? Esse mesmo segredo está agora ao seu alcance, e nos próximos minutos vou revelar exatamente como você pode transformar sua vida, usando apenas algumas gotas desse líquido mágico todas as noites. Mas antes de continuar, deixe-me fazer uma pergunta que provavelmente vai ressoar em você. Você acorda de manhã sentindo-se mais cansado do que quando foi dormir. Percebe que sua pele está opaca, seu cabelo frágil, e por mais cremes que use, nada parece realmente funcionar? E quanto àquelas dores nas articulações que aparecem do nada, ou a sensação de que sua digestão simplesmente não funciona como deveria? Se você acabou de concordar com a cabeça, então este vídeo é exatamente o que você precisa ver por completo, porque o que vou compartilhar vai muito além de qualquer creme, suplemento ou tratamento caro que você já tenha experimentado. Neste vídeo vou revelar os segredos do óleo de rícino, que a indústria farmacêutica prefere que você não conheça. Vou mostrar exatamente o que acontece no seu corpo quando você aplica óleo de rícino antes de dormir por 7 dias consecutivos. Os resultados que você verá vão mudar completamente sua perspectiva sobre o que o seu corpo realmente precisa para se curar. Nos próximos minutos, vamos embarcar em uma jornada fascinante que começa no Egito Antigo, passa pelos laboratórios de pesquisa mais avançados do mundo e termina no seu quarto, onde, com apenas algumas gotas desse óleo dourado, você poderá experimentar uma transformação que muitos descrevem como milagrosa. Mas aqui vem a parte que mais me empolga em contar. Existe uma forma específica de aplicar o óleo de rícino que multiplica seus efeitos por 10. É tão simples que, quando você descobrir, vai se perguntar por ninguém lhe falou disso antes. E já adianto algo: tem a ver com o momento exato da aplicação e uma técnica particular usada pelas sacerdotisas egípcias. Agora, antes que você pense que isso é apenas outra moda passageira, deixe-me contar algo que vai mudar completamente sua perspectiva. O óleo de rícino contém uma substância chamada ácido rinoleico, que representa 89% de sua composição. Esse composto é tão poderoso que cientistas o compararam a alguns dos anti-inflamatórios mais potentes que existem, mas com uma diferença crucial: não tem efeitos colaterais negativos. Neste vídeo, vou revelar exatamente por que o óleo de rícino é considerado ouro líquido da medicina natural, o protocolo exato de 7 dias que transformou a vida de milhares de pessoas, os 8 benefícios específicos que você notará desde a primeira noite, o método secreto de aplicação que potencializa todos os seus efeitos e, claro, o que esperar exatamente a cada dia desses 7 dias de transformação. Mas há algo mais que devo alertar. Existe um erro comum que 90% das pessoas comete ao usar óleo de rícino e que pode anular completamente todos os seus benefícios. Vou mostrar exatamente qual é esse erro e como evitá-lo, porque a diferença entre fazer certo e fazer errado pode ser a diferença entre viver uma transformação real ou não ver resultado algum. Existe um documento encontrado em uma tumba egípcia que descreve um ritual específico de aplicação do óleo de rícino, realizado por 7 noites consecutivas. Esse ritual promete uma transformação completa do corpo e da mente. Coincidência? Garanto que não. A planta do rícino, conhecida cientificamente como Ricinus communis, é verdadeiramente extraordinária. Ela pode crescer até 12 mêmetros de altura e produz sementes que contêm um dos óleos mais poderosos da natureza. Mas aqui está o detalhe fascinante. Embora a semente de rícino, em seu estado natural, contenha uma substância tóxica, o processo de extração do óleo elimina completamente essa toxina, deixando apenas os componentes benéficos. Uma única planta de rícino pode produzir até 3.000 sementes, e de cada semente extrai-se aproximadamente 50% de óleo puro. Isso significa que a natureza projetou essa planta especificamente para ser uma fonte abundante de cura. Durante a era industrial, o óleo de rícino passou a ser usado não apenas como medicamento, mas também como lubrificante para as primeiras máquinas.
Aviadores da Primeira Guerra Mundial utilizavam em seus motores porque era o único óleo que mantinha a viscosidade em altas temperaturas. Mas o realmente interessante é que esses mesmos aviadores relatavam ter uma pele extraordinariamente macia e um cabelo brilhante devido à exposição constante ao óleo. Em 1968, o Dr. William McGarry fundou a Ares Clinic em Phoenix, Arizona, especificamente para investigar os remédios naturais mencionados nas leituras psíquicas de Edgar Cayce. O óleo de rísino foi um dos remédios mais estudados nessa clínica, e os resultados foram tão impressionantes que chamaram a atenção da comunidade médica internacional. Os estudos realizados nessa clínica mostraram que o óleo de rícino não só possuía propriedades anti-inflamatórias, como também estimulava o sistema imunológico de uma maneira que a ciência médica nunca havia visto antes. Mas aqui vem o realmente interessante. Em 1999, um grupo de pesquisadores japoneses descobriu algo incrível sobre o ácido ricinoleico. Eles descobriram que esse composto tem a capacidade única de penetrar até 10 camadas profundas da pele, levando consigo nutrientes e oxigênio diretamente às células. Isso significa que quando você aplica óleo de rícino, não está apenas hidratando a superfície, mas nutrindo seu corpo em nível celular. Estudos mais recentes revelaram algo absolutamente fascinante. O óleo de rícino tem uma afinidade especial com o nosso ritmo circadiano. Quando aplicado antes de dormir, seus componentes ativos trabalham em sincronia com os processos naturais de reparo que ocorrem durante o sono. Nas primeiras 4 horas de sono, nosso corpo entra na fase de reparo mais profundo. É exatamente nesse período que o ácido ricinoleico atinge sua máxima efetividade, penetrando nos tecidos e ativando processos de cura em nível celular. Isso nos leva ao momento presente, em que milhares de pessoas ao redor do mundo estão redescobrindo esse antigo segredo. Em minha pesquisa dos últimos 5 anos, documentei mais de 2.000 casos de pessoas que experimentaram transformações extraordinárias usando o protocolo de 7 dias que vou revelar. Mas antes de chegarmos lá, você precisa entender exatamente o que torna o óleo de rícino tão especial em nível molecular. Porque uma vez que você compreenda a ciência por trás desse milagre líquido, tudo o que vou contar depois fará perfeito sentido. E aqui está a parte que mais me entusiasma. Existe uma razão específica pela qual aplicar óleo de rícino antes de dormir é exatamente 3 vezes mais efetivo do que aplicar durante o dia. Tem a ver com o hormônio específico que nosso corpo produz apenas durante o sono e que atua como um catalisador natural para os componentes do óleo de rícino. Agora vamos mergulhar na ciência fascinante por trás do óleo de rícino. Imagine que pudéssemos reduzir nosso tamanho até ser microscópico e viajar dentro de uma gota de óleo de rícino. O que veríamos seria um universo complexo e perfeitamente organizado de moléculas trabalhando em harmonia. O componente estrela é o ácido ricinoleico, que representa entre 85% e 95% da composição total do óleo. Essa molécula é única na natureza porque tem uma estrutura muito especial. É um ácido graxo oego, com um grupo hidroxila em sua estrutura, o que lhe confere propriedades tanto hidrofílicas quanto lipofílicas. Em termos simples, isso significa que ela pode trabalhar tanto com água quanto com gordura, tornando-se o transportador perfeito para levar nutrientes a qualquer parte do seu corpo. Mas o que exatamente o ácido ricinoleico faz no seu corpo? Quando essa molécula entra em contato com sua pele, ocorre algo extraordinário. Ela se liga a receptores específicos nas células, chamados receptores EP3 e EP4. Esses receptores são como pequenas fechaduras na superfície das células, e o ácido ricinoleico é a chave perfeita que as abre. Uma vez que essas fechaduras se abrem, a célula recebe um sinal para iniciar um processo chamado síntese de prostaglandinas do tipo E. Essas prostaglandinas são como mensageiros moleculares que dizem ao seu corpo: é hora de curar, é hora de reparar, é hora de regenerar. Mas aqui está a parte que vai mudar completamente sua perspectiva. Existe um mecanismo específico pelo qual o ácido ricinoleico pode ler do que cada área do seu corpo precisa
e agir em consequência. É como se tivesse uma inteligência própria. Como isso é possível? Vou explicar em alguns minutos, mas primeiro você precisa entender o que mais esse óleo mágico contém, além do ácido rinoleico. O óleo de rícino contém ácido oleico, cerca de 12%, e pequenas quantidades de ácido palmítico. Mas não se deixe enganar por esses percentuais pequenos. Cada um desses componentes desempenha um papel crucial. O ácido oleico, por exemplo, é um penetrante natural que ajuda o ácido ricinoleico a chegar mais profundamente nos tecidos. O ácido linoleico é essencial para manter a integridade da barreira cutânea, enquanto o ácido esteárico fornece propriedades emolientes que suavizam e protegem a pele. Agora, aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. A pele não é apenas uma barreira que protege nosso corpo, é também uma via de mão dupla, por onde substâncias podem entrar e sair. O óleo de rícino evoluiu para aproveitar essa via de maneira extraordinária. Quando você aplica óleo de rícino na pele, as moléculas de ácido rinoleico iniciam uma jornada fascinante. Primeiro, dispersam-se através do extrato córneo, a camada mais externa da pele. Depois penetram na epiderme, onde começam a interagir com as células basais, mas não param por aí. Continuam sua viagem rumo à derme, onde encontram capilares sanguíneos e vasos linfáticos. E aqui está um dos segredos mais bem guardados do óleo de rícino. Ele tem uma afinidade especial com o sistema linfático. O sistema linfático é como o sistema de drenagem do seu corpo, responsável por eliminar toxinas e resíduos celulares. Quando o ácido ricinoleico entra em contato com os vasos linfáticos, estimula sua contração e melhora o fluxo linfático em até 3 vezes. Isso significa que você não está apenas recebendo nutrientes ao aplicar óleo de rícino, mas também acelerando a eliminação de toxinas e resíduos que se acumularam nos seus tecidos durante anos. Mas existe um fenômeno que os cientistas chamam de cascata do rícino, que ocorre aproximadamente 4 horas após a aplicação. Durante essa cascata, acontece algo que vai revolucionar sua compreensão de como a cura natural realmente funciona. É nessa janela de tempo que o óleo atinge seu máximo potencial terapêutico. Lembre-se de que mencionei um hormônio específico produzido durante o sono que atua como catalisador. Esse hormônio é a melatonina, mas não da forma que você provavelmente pensa. A melatonina não apenas regula nosso ciclo de sono, ela também é um dos antioxidantes mais potentes produzidos pelo corpo. Quando você aplica óleo de rícino antes de dormir, o ácido rinoleico interage sinergicamente com a melatonina. Essa interação cria o que os pesquisadores chamam de ambiente de supercura, no qual os processos de reparo celular se aceleram até 5 vezes a velocidade normal. Mas vamos mais fundo. Dentro de cada uma de suas células existem pequenas estruturas chamadas mitocôndrias, conhecidas como as usinas de energia da célula. O ácido ricinoleico tem a capacidade única de penetrar nas membranas mitocondriais e estimular a produção de ATP, adenosina trifosfato, a moeda energética do seu corpo. Isso significa que quando você usa óleo de rícino regularmente, não está apenas curando de fora para dentro, mas energizando cada célula a partir do seu núcleo energético. O ácido ricinoleico também tem um efeito profundo na resposta inflamatória do seu corpo. Inibe a produção de citocinas pró-inatórias como o fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa e as interleucinas Ilum-beta e ílice, enquanto simultaneamente estimula a produção de citocinas anti-inflamatórias como a IL-10. Em termos simples, isso significa que o óleo de rícino não apenas reduz a inflamação existente, como também educa seu sistema imunológico a responder de forma mais equilibrada no futuro. Agora, aqui está a parte que realmente vai surpreender você. Existe um mecanismo pelo qual o óleo de rícino pode influenciar a expressão dos seus genes. Sim, você leu corretamente. O ácido ricinoleico pode ativar ou desativar certos genes relacionados à inflamação, à regeneração tecidual e ao envelhecimento. Isso significa que você não está apenas tratando sintomas, mas influenciando o seu corpo em nível genético. Uma das características mais impressionantes do óleo de rícino é sua biodisponibilidade quase perfeita.
Ao contrário de muitos compostos naturais que se degradam ou são eliminados rapidamente do organismo, o ácido ricinoleico tem uma meia-vida de aproximadamente 8 a 10 horas na corrente sanguínea. Isso significa que, quando aplicado antes de dormir, ele vai trabalhar no seu corpo durante toda a noite, sincronizando-se perfeitamente com seus ciclos naturais de reparo e regeneração. Os estudos demonstraram que existe uma janela de absorção ótima para o óleo de rícino que ocorre entre 22 hor e 2 hor. Durante esse período, a permeabilidade da sua pele aumenta em até 40% e a atividade dos sistemas de reparo celular atinge seu pico máximo. É por isso que o protocolo de 7 dias que vou revelar especifica exatamente quando e como aplicar o óleo para obter o máximo de benefícios. Mas há um detalhe crucial que a maioria das pessoas ignora e que pode ser a diferença entre experimentar resultados extraordinários ou medianos. Tem a ver com a temperatura do óleo no momento da aplicação e com uma técnica específica de massagem que ativa receptores nervosos especiais. Vou mostrar exatamente qual é essa técnica quando chegarmos ao protocolo. Comecemos com o benefício mais visível e mais rapidamente perceptível: a transformação completa da sua pele. Ao longo dos meus anos de pesquisa, documentei casos incríveis de pessoas que experimentaram mudanças dramáticas na pele em apenas 7 dias. Mas isso não é magia, é pura ciência. O ácido ricinoleico estimula a produção de colágeno tipo I e tipo terceitos, as proteínas responsáveis por manter sua pele firme e elástica. Ele também ativa os fibroblastos, as células encarregadas de produzir elastina-proteína, que dá à pele a capacidade de voltar à forma original após ser esticada. Maria, uma seguidora de 45 anos, me escreveu após a primeira semana usando o protocolo: "Não consigo acreditar no que vejo no espelho. As linhas ao redor dos meus olhos suavizaram visivelmente, e minha pele tem um brilho que eu não via há anos. A experiência dela não é única, é o resultado previsível de aplicar óleo de rícino da maneira correta, mas a transformação vai muito além do superficial. O óleo de rícino tem a capacidade única de hidratar a pele em camadas mais profundas. Ao contrário dos hidratantes convencionais, que afetam apenas as camadas superficiais, o ácido ricinoleico penetra até a hipoderme, criando reservas de umidade que duram até 48 horas. Isso é possível porque o ácido ricinoleico estimula a produção de ácido hialurônico natural na sua pele. O ácido hialurônico pode reter até 1000 vezes seu peso em água, o que significa que uma pequena quantidade pode hidratar significativamente grandes áreas de pele. Agora, deixe-me contar sobre um fenômeno que meus seguidores chamam de efeito luminosidade. A partir do terceiro dia usando o protocolo, muitas pessoas relatam que a pele adquire um brilho natural que parece vir de dentro. Sabe por isso acontece? Tem a ver com a forma como o óleo de rícino afeta a microcirculação da sua pele. O ácido rinoleico tem um efeito vasodilatador suave, porém efetivo. Isso significa que ele melhora o fluxo sanguíneo nos capilares mais finos da pele, aumentando o fornecimento de oxigênio e nutrientes às células. Essa melhor circulação é o que cria aquele brilho de dentro que tantas pessoas experimentam. Além disso, o melhor fluxo sanguíneo também significa uma eliminação mais eficiente de toxinas e resíduos celulares, resultando em uma pele mais clara e com menos imperfeições. Agora, falemos de um dos benefícios mais dramáticos que você vai experimentar: a regeneração e o fortalecimento do seu cabelo. O óleo de rícino já foi chamado de fertilizante para o cabelo, e não é exagero. O ácido ricinoleico melhora a circulação sanguínea no couro cabeludo em até 100%. Isso significa mais oxigênio e nutrientes chegando aos folículos pilosos. Mais importante ainda, o óleo de rícino contém compostos que inibem a produção de dihidrotestosa, DHT, o hormônio responsável pela queda de cabelo em homens e mulheres. As proteínas do óleo de rícino aderem à cutícula do fio, formando uma camada protetora que previne a quebra e as pontas duplas. Ao mesmo tempo, ele penetra o córtex do cabelo, fortalecendo a estrutura interna e aumentando a elasticidade. Carlos,
engenheiro de 35 anos, que começou a notar perda de cabelo, compartilhou sua experiência. Depois de 7 dias usando o óleo de rícino no couro cabeludo antes de dormir, não só parei de encontrar cabelo no travesseiro, como comecei a ver fios novos crescendo em áreas onde achei que não cresceria mais nada. Existe, porém, uma técnica específica de aplicação no couro cabeludo que pode acelerar o crescimento do cabelo até 3 vezes a velocidade normal. Essa técnica, que aprendi com um tricologista na Índia, estimula pontos de acupressão específicos que ativam o que especialistas chamam de faseanagem acelerada do crescimento capilar. Passemos agora a um benefício que surpreendeu até médicos céticos: o alívio profundo de dores articulares e musculares. O óleo de rícino atua como um anti-inflamatório natural tão potente que muitos dos meus seguidores puderam reduzir ou eliminar completamente a dependência de medicamentos anti-inflamatórios. O mecanismo é fascinante. O ácido ricinoleico inibe a enzima ciclooxigenase COX, a mesma que medicamentos como o ibuprofeno bloqueiam, porém sem os efeitos colaterais negativos. Ao mesmo tempo, estimula a produção de endorfinas naturais, os analgésicos próprios do seu corpo. O que torna o óleo de rícino único é sua capacidade de penetrar profundamente nos tecidos articulares. Ele pode atravessar a cápsula articular e alcançar diretamente o líquido sinovial, onde exerce seus efeitos anti-inflamatórios e regenerativos. Helena, professora de 52 anos que sofria de artrite nas mãos, me contou. Depois de anos de dor constante, em apenas 5 dias aplicando óleo de rícino antes de dormir, consegui voltar a escrever sem dor. É como se minhas articulações tivessem rejuvenescido 10 anos. Um dos benefícios mais profundos do óleo de rícino é seu efeito na circulação sanguínea geral. O ácido ricinoleico estimula a produção de óxido nítrico, uma molécula que relaxa as paredes dos vasos sanguíneos e melhora o fluxo sanguíneo. Isso tem implicações enormes para a sua saúde geral. Melhor circulação significa melhor oxigenação de todos os órgãos, eliminação mais eficiente de toxinas e um sistema cardiovascular mais saudável como um todo.